Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer uma reflexão acerca da palavra do Senhor, né? Que se encontra lá em Gênesis 21, versículo 15 a 19, onde fala de Agar. Talvez você já ouviu falar desse nome, né? Que foi uma serva de Abraão e Sara, e que ela gerou o primeiro filho de Abraão, que foi Ismael. Mas antes de a gente falar sobre um pouco dessa reflexão, eu gostaria de pedir a você que você compartilhe esse vídeo, dê o seu like, né, se inscreva no nosso canal para ampliar assim, uma forma de expandir a palavra do Senhor e o canal, né, que faz esse papel missionário. Amém? Nós sabemos que, se você não sabe dessa história, você vai saber. Sara, ela foi uma serva, que era um costume daquela época, né? E quando a mulher do homem ele não tinha filho, eles poderiam se apropriar de sua serva e poderia assim essa serva manter relações com seu patrão e ali gerar filhos. E o que aconteceu? Foi gerado Ismael, mas só que alguns anos depois a própria Sara teve filho, que foi o próprio Isaac, o filho da promessa. Mas Sara teve um momento que ela começou a esnobar a própria patroa. Foi quando Agar, né, desculpe, Agar começou a esnobar sua patroa e Sara teve um comportamento, né, de expulsá-la de sua casa, né, de sua residência, após ter a aprovação, né, o consentimento do próprio Abraão. Só que num devido momento lá no deserto, né, o próprio Deus mandou que ela retornasse para Sara, né, e continuasse ali. Só que chegou um momento que, após o nascimento de Isaac, que era o filho de Sara com Abraão, o próprio Ismael, filho de Abraão, ele começou a esnobar o irmão, né? E Sara, muito chateada, ordenou que fosse retirada dali a própria Agar com o filho dela. E assim Abraão, contrariando todo o costume, mas sob a ordem do Senhor, retirou Agar, né, da comunidade e mandou que ela fosse embora, né, colocando sobre ela ali alguns objetos para mantê-la, né, e que desse o sustento naquele momento do deserto, tipo água, pão, esse tipo de coisa. E só que naquele momento que Agar se vê lá no deserto sozinha com seu filho, ela fica desesperada porque o sol era escaldante e eles acabou a água, né? E ela pensou que ia morrer. Ela fica debaixo de uma árvore e se afastou, né? Com medo de morrer ali, ela deixa o seu filho a uma certa distância e ela se afastou, né? Para não ver seu filho morrer, como diz em Gênesis 21:15. Mas naquele momento o Senhor providenciou, né? Água, né? E o Senhor lembrou da promessa que a descendência de Ismael seria numerosa e isso aconteceu. O que nós podemos falar sobre essa história, né? Que muitas das vezes nós nos deparamos com uma situação que é muito complicada. Quantas das vezes eu e você entramos em situações complicadas que até então era muito prazerosa, era muito benéfica, mas chega num devido tempo que aquilo ali se esvai, aquilo tudo ali fica desfavorável à nossa estadia, né? E muitas vezes nós não entendemos, né, algumas coisas que acontecem como se estivesse nos colocando para fora de certa situação, de certo lugar, de certo grupo, de certa comunidade. E muitas das vezes nós insistimos em estar ali, muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam da nossa forma, quando o próprio Deus é como se tivesse terminado o tempo acerca, né, daquela história naquele lugar. E o Senhor ministra assim no meu coração que pessoas às vezes sofrem porque não precisavam sofrer naquele momento, nem precisavam sofrer naquele lugar, mas muitas vezes está passando por certas situações porque muitas vezes não quer tomar atitudes que o próprio Deus já findou a estadia naquele lugar com aquele povo. E isso é interessante a gente buscar em Deus a orientação, é interessante a gente buscar em Deus, né, a resposta para nossas decisões, porque a pior coisa é você permanecer no lugar com um grupo, com pessoas, quando Deus não está ali mais para você, quando Ele não aprova mais o seu momento ali,
a sua estadia com aquele pessoal ou naquele lugar. Quando Deus determina que você vai para outro lugar, ou seja, te coloca em novos territórios, novas pessoas, é como se ele recomeçasse. E muitas das vezes nós sentimos medo do recomeço, do novo. Porque o novo, de fato, dá medo, é normal. Sentirmos medo do novo. Mas muitas das vezes o Senhor quer mudar, porque Ele quer nos apresentar uma nova história. Uma oportunidade de vivermos os nossos sonhos, de vivermos aquilo que o Senhor planejou para nós naquele tempo. E a gente não ficar com as ideias limitantes, né, as crenças limitantes, nem com pensamentos voltados para o passado. Mas nossa mente precisa se abrir para o novo que Deus tem para nós. Às vezes o Senhor não vai te tirar de certos lugares, mas às vezes Ele vai te tirar de pessoas que você estava habituada a conviver. Quando o próprio Deus, Ele não quer mais aquele grupo, mas Ele tem novos grupos para te apresentar. E muitas vezes nós ficamos agarrados, apegados. E quando o Senhor, na verdade, Ele não deseja isso. Ele quer que venhamos avançar. Porque pessoas vêm, pessoas vão. Pessoas ficarão na nossa história muitos anos. Né? Às vezes algumas até a nossa morte, mas outras não. Outras irão entrar na nossa vida e sairão. Né? E assim também são os lugares. Às vezes o Senhor nos coloca em certo lugar, mas depois Ele tem o propósito de nos tirar e nos levar para outro, né? E isso é muito importante, a gente ter esse discernimento, o entendimento do tempo de Deus, porque há tempo para todas as coisas, como diz em Eclesiastes. E isso é necessário nós sabermos, discernirmos, termos entendimento em Deus para não fazermos coisas erradas. E assim eu peço ao Senhor que nesse tempo, se porventura você está em dúvida de alguma coisa, né, decisões a serem tomadas, não tome enquanto você não ter certeza, né, mas também se abra para o novo que o Senhor quer colocar você. Porque esse novo, ainda que te dê medo, é o melhor. É o melhor que o Senhor tem para a sua vida. Porque Ele sempre tem novidade de vida para os seus filhos. E que você assim não retroceda, que você assim não paralise, mas que você avance. E busque em Deus coragem, intrepidez para romper os obstáculos. Porque os obstáculos muitas vezes vão aparecer, mas o que tem que prevalecer é a vontade do Senhor. Que Ele te guie, te governe, que Ele te ilumine, te dê sinais. E que você busque incessantemente pelas respostas do Senhor, pelo seu direcionamento, porque só Ele pode te indicar o melhor caminho. Que Deus te abençoe. Que você compartilhe esse vídeo para aqueles que precisam ouvir essa palavra, essa verdade. Porque o Senhor faz nova todas as coisas. Assim como Ele foi com Agar, aquela mulher que era uma serva, teve um filho de Abraão, mas que não era o filho da promessa. Porque foi um momento que não foi tão correto, vamos dizer assim, para o casal. Porque foi um momento de desespero da própria Sara de tomar a decisão de pegar a sua serva para dar ao seu marido. E esse erro dela custou muito caro. Mas o Senhor é um Deus que refaz novas todas as coisas. E o Senhor tinha planos para Agar. E eu sei que o Senhor tem planos para mim e para você. Ainda que você no passado tomou decisões erradas, o Senhor refaz novas todas as coisas. Mas não tenha medo de romper os obstáculos. Não tenha medo de ir adiante. Porque o Senhor te faz saltar muralhas. O Senhor te faz pisar em áspides e serpentes, quando você depende exclusivamente dEle. Por isso, busca o Senhor enquanto é tempo, porque Ele vai te direcionar em tudo que você for fazer. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, dê um like aí e se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe.